Pânico se inicia nos apresentando uma jovem chamada Casey Becker, que está na sua casa sozinha preparando pipoca para assistir um filme. O telefone toca e ela atende, pensando ser um engano, pois a pessoa do outro lado da linha diz ter discado o número errado. No entanto, o telefone toca novamente e o mesmo homem começa a conversar com ela, perguntando seu nome e o que ela está fazendo. A conversa rapidamente se torna perturbadora quando o homem começa a fazer perguntas sobre filmes de terror. Casey tenta desligar o telefone várias vezes, mas o homem continua ligando, e a tensão aumenta quando ele revela que está a observando. Gente, por muito menos eu já estaria toda cagada. Casey tranca a porta e tenta descobrir quem está ligando. O homem então faz uma ameaça explícita dizendo que matará seu namorado Steve se ela não responder corretamente as perguntas sobre filmes de terror. Casey olha pela janela e vê Steve amarrado e amordaçado em uma cadeira no pátio. O jogo macabro continua e apesar de Casey responder corretamente a uma das perguntas, ela erra a outra e o assassino, sem piedade, mata Steve na sua frente. Casey tenta desesperadamente escapar, mas o assassino, vestido com uma fantasia de Ghostface, entra na casa e a persegue. A cena culmina em um confronto brutal no pátio da casa, onde Casey é esfaqueada várias vezes. Seus pais chegam em casa e encontram a casa em desordem. A cena termina de forma horrível com os pais de Casey encontrando o corpo de sua filha pendurado em uma árvore, brutalmente assassinado. Mas antes de continuar, bem-vindo ao Resumo Obscuro, um canal de resumos de filmes de terror feito pra você. Em seguida, conhecemos Sidney Prescott. Sidney está em seu quarto e Billy, seu namorado, entra pela janela. Eu amo que nesses filmes americanos esse tipo de coisa é possível. Aqui no Brasil, os namorados têm que se esforçar um pouco mais. Eles são interrompidos quando o pai de Sidney entra no quarto. Ele não vê Billy, já que ele se esconde. Seu pai conversa brevemente com ela, a informando que ele estará fora da cidade no dia seguinte. Ele menciona que ficará em um hotel chamado Hilton e confirma que deixará o número do hotel para que ela possa contatá-lo se precisar de algo. Depois que o pai de Sidney sai do quarto, Billy sai do esconderijo. Eles conversam e Billy fala que gostaria que a relação deles evoluísse um pouco mais. Sidney, que ainda está lidando com o trauma da morte de sua mãe, mantém certa distância emocional. E eles trocam algumas palavras antes de Billy sair pela janela novamente. Mas antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve e deixa o like no vídeo. Quando Sidney Prescott chega à escola no dia seguinte aos assassinatos de Casey e Steve, o ambiente está carregado de tensão. Sidney é recebida por sua amiga Tatum e a escola está repleta de estudantes e policiais, todos agitados pelo evento trágico da noite anterior. Sidney se junta ao seu grupo de amigos, incluindo Stu e Randy. Eles discutem os assassinatos, especulando sobre quem poderia ser o assassino, enquanto Randy exibe seus conhecimentos sobre filmes de terror e as regras do gênero. Conhecemos também Gale Weathers, que está cobrindo a história dos assassinatos. Gale e Sidney têm uma relação delicada, já que a Sidney guarda rancor de Gale por ter escrito um livro insinuando que o homem condenado pelo assassinato de sua mãe, Cotton, era inocente. Além disso, o xerife local e o vice-xerife Dewey, irmão de Tatum, estão na escola investigando os acontecimentos. Dewey tenta tranquilizar os alunos e garantir que a polícia está fazendo todo o possível para capturar o culpado. Sidney não quer ficar em casa sozinha, então decide dormir na casa de Tatum. Enquanto espera a garota chegar na sua casa, ela recebe um telefonema misterioso e inicialmente pensa que é Tatum brincando, mas logo percebe que está falando com o mesmo assassino que matou Casey e Steve. A voz perturbadora do assassino faz perguntas sobre filmes de terror e menciona a morte de sua mãe. O assassino começa a ameaçá-la diretamente, afirmando que ela está sendo observada. Sidney tenta trancar as portas e janelas, mas o assassino já está dentro de sua casa. Ele aparece de repente vestindo uma máscara e a persegue pela casa. Sidney luta contra o assassino e tenta escapar, correndo para o andar de cima e se trancando em seu quarto, onde tenta usar seu computador para enviar uma mensagem de emergência para a polícia. Durante o ataque, Billy Loomis aparece na janela do quarto de Sidney, aparentemente para resgatá-la. No entanto, sua presença levanta suspeitas, especialmente quando ele deixa cair um telefone celular, fazendo Sidney questionar se ele poderia ser o assassino. Pouco depois, a polícia chega à casa de Sidney, respondendo ao pedido de ajuda. Billy é preso, pois Sidney, em estado de choque, acredita que ele poderia ser o assassino. Ativa o sininho clicando em todas, assim você não vai perder os próximos vídeos. Sidney conversa com o vice-xerife Dewey, que tenta tranquilizá-la, explicando que estão verificando os registros telefônicos de Billy para verificar se ele fez as ligações ameaçadoras. Sidney, ainda muito abalada, está insegura sobre em quem confiar. Ele também informa a Sidney que não conseguiram contatar seu pai no Hotel Hilton, onde ele supostamente estaria hospedado. Dewey explica que a polícia tentou ligar para o hotel várias vezes, mas não houve respostas e não há registros do pai de Sidney ter se hospedado lá. Isso aumenta a preocupação de Sidney sobre o paradeiro de seu pai e contribui para a atmosfera de mistério e tensão, sugerindo que algo pode ter acontecido com ele. A repórter Gale Weathers aparece na delegacia buscando informações exclusivas sobre os assassinatos e a prisão de
Billy. Ela tenta falar com Sidney, levando a um confronto tenso, já que Sidney dá um socão na cara de Gale. Na casa de Tatum, Sidney recebe outra ligação do assassino, sugerindo que Billy pode não ser o culpado, já que ele estava detido quando a ligação foi feita. Isso deixa Sidney ainda mais confusa e assustada. A pessoa do telefone diz que Sidney pegou o cara errado de novo. Isso tem a ver com o fato de Sidney ter testemunhado contra Cotton, o que ajudou a garantir a sua condenação. Ela era uma testemunha-chave que forneceu evidências que ajudaram a incriminá-lo, acreditando que ele era o responsável pela morte de sua mãe. Lembrando que Gale investiga o caso e diz que havia inconsistências na condenação de Cotton. Quando Sidney e Billy se encontram na escola, Billy tenta explicar sua inocência e reforçar que não é o assassino. Ele tenta se mostrar solidário e reafirma seu amor por Sidney, o que torna a situação ainda mais complicada para ela, pois está dividida entre seus sentimentos por Billy e o medo gerado pelos eventos recentes. Enquanto isso, Gale tenta se aproximar de Dewey para conseguir informações para sua matéria. É interesseira, né? O diretor da sua escola também é atacado, de graça, coitado, nem precisava. Tatum, tentando oferecer algum apoio e aliviar a tensão a Sidney, menciona que tem um boato na cidade de que Cotton tinha um envolvimento com sua mãe. Como vocês podem ver, foi um grande apoio mesmo. Stu decide fazer uma festa naquela noite. Por que não, né? Já que tudo tá uma merda mesmo. A polícia rastreia as ligações e descobre que as chamadas foram originadas do telefone do pai de Sidney. A festa na casa de Stu começa e Dewey está presente para vigiar os jovens. Porque jovem só faz jovice, né? Então tem que ser vigiado mesmo. E Gale, determinada a descobrir a verdade por trás dos eventos, coloca uma câmera escondida para poder capturar pistas valiosas e revelar a identidade do verdadeiro assassino. Depois de instalar a câmera, Gale deixa o local, ansiosa para revisar a gravação e ver se descobre algo útil. Durante a festa, Tatum decide ir à garagem buscar mais bebidas para os convidados. Na garagem, ela encontra o Ghostface, mas inicialmente acredita que se trata de uma brincadeira. Ao perceber o perigo real, ela tenta escapar, mas descobre que a porta da garagem está trancada por dentro. Ela tenta encontrar uma maneira de sair e decide usar a saída do cachorro na garagem. Resultado, ficou presa lá, tendo uma das mortes mais icônicas de toda a saga. Sidney e Billy vão para o quarto e, enquanto isso, um grupo de jovens assiste ao filme Halloween. Randy faz uma série de observações sobre as regras dos filmes de terror. Ele explica para as pessoas presentes que, para sobreviver a um filme de terror, os personagens devem seguir a certas regras: não ficar sozinho, não fazer sexo e não beber ou usar drogas. Randy comenta que os personagens que violam essas regras geralmente são os primeiros a morrer. A cena é carregada de tensão e ironia, pois os comentários de Randy sobre as regras parecem se manifestar na vida real. Dewey e Sidney saem para fazer uma patrulha e encontram o carro do pai de Sidney abandonado no meio da mata. Após Sidney e Billy se envolverem sexualmente... Olha lá, ele vai morrer. Se envolver, morre. Ninguém mandou, né? A situação rapidamente se transforma em um pesadelo. O Ghostface aparece e esfaqueia Billy. Sidney corre para se salvar. Então Sidney encontra o corpo de Tatum, pede ajuda ao cameraman de Gale, que ela também vê morrer e foge de novo. E se preparem, porque esse final do filme vai vir em tópico. Dewey entra na casa, Gale vai até a van, se assusta com o Randy, bate no Randy com o telefone, acha o corpo do seu cameraman, começa a dirigir loucamente, quase mata Sidney e cai com a van em um barranco. Essa aqui é outra que também não teve paz nesse final do filme. Dewey é esfaqueado. Sidney encontra Stu e Randy e suspeita que os dois são os assassinos. Porém, como ela não tem certeza, se tranca dentro da casa sozinha e deixa os dois do lado de fora. Billy aparece e desce as escadas quase igual a Regan em O Exorcista. Afinal, coitado, tá todo estrupiado. Ele deixa Randy entrar e depois disso descobrimos quem é o verdadeiro assassino. Sim, ele mesmo. E não apenas ele, mas o Stu também é um dos assassinos. O motivo de Billy fazer tudo isso era porque seu pai teve um caso com a mãe de Sidney e quando a mãe de Billy descobriu, ela saiu de casa e o abandonou. A ausência dela deixou Billy profundamente ressentido e alimentou seu ódio. Esse trauma e raiva acumulada o levaram a projetar sua frustração nos outros, buscando controle e poder através dos assassinatos. Billy e Stu mataram a mãe de Sidney e agora fariam com que a culpa de todos os crimes que cometeram fosse do pai de Sidney. Assim, seriam os únicos que sobreviveram a todo o massacre. Porém, Gale aparece e distrai Stu e Billy, fazendo com que Sidney conseguisse se esconder. Agora, ela joga o mesmo jogo com os dois. Billy é atingido com um guarda-chuva por Sidney e ela consegue matar Stu jogando uma TV nele. Randy está vivo e do nada, o Billy também. Gale aparece e dá um tiro em Billy. E Sidney, querendo impedir novamente qualquer momento The Walking Dead do Billy, dá outro tiro, só que agora na cabeça dele. Dewey está vivo. E é assim que termina Pânico, lançado em 1996. Deixem outras sugestões de filmes de terror que vocês querem ver por aqui. Tchau!